Olá, galera! Nós chegando aqui para vocês, turma amada, com mais uma videoaula nessa semana, especialmente para você que está aí enfrentando, assim como todos nós, essa quarentena, enfrentando toda esta pandemia. Mas eu já começo dizendo que nós vamos vencer. E juntos nós vamos vencer. Então, para você, aluno querido do sexto ano, nós vamos começar a nossa videoaula de hoje tratando de um assunto novo, num gênero textual, atendendo todo o plano, toda a proposta da BNCC e também do livro de vocês, o livro que foi escolhido de vocês, que é singular e plural, é o livro que, se nós estivéssemos trabalhando em sala de aula, nós estaríamos trabalhando com ele, que também obedece à BNCC, vale salientar para vocês, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, tá tudo alicerçado no currículo nosso de português. Então, dentro dessa base, eu quero levar para vocês hoje um gênero textual muito importante, mas que caiu em desuso. O que é desuso, professor? O que é desuso, Marcos? Desuso é fora de moda, que as pessoas não usam mais, que as pessoas foram esquecendo, que as pessoas foram deixando de usar, que é a carta pessoal, certo? Então, nós vamos levar a vocês, hoje, nesta nossa videoaula, vamos estudar carta pessoal. Vale salientar para vocês que existem outros tipos de carta, como carta ao leitor, uma carta aberta. Carta ao leitor, normalmente, ela é usada em resposta a alguma reportagem. Ela normalmente é vinculada numa revista, num jornal. Uma carta aberta, ela é vinculada em meios de comunicação para reivindicar algum problema, alguma situação que está acontecendo com uma população, com um grupo de uma cidade. Então, existem vários tipos de carta. Mas a nossa carta que nós vamos usar, que nós vamos estudar, aliás, a carta que nós vamos estudar é a carta pessoal, que é um gênero textual em que as pessoas se usavam para fazer a comunicação. Mas, por que foi que a carta pessoal caiu em desuso? Por que foi que a carta pessoal deixou de ser utilizada? Com o avanço tecnológico, com as novas mídias, com a chegada aí da internet, a carta pessoal deixou de existir. Ou, aliás, ela não deixou de existir, vou corrigir aqui. Ela existe, mas ela não é muito usada como antigamente. Ela não é usada com a mesma frequência que se usava, tá certo? Legal, galerinha do sexto ano. Então, carta pessoal era um instrumento de comunicação que as pessoas tinham para se comunicar com alguém que estava distante. Vou pegar um exemplo bem básico para vocês. Muitas pessoas que moravam aqui na nossa região Nordeste tinham familiares lá na região Sudeste, familiares que saíram da região Nordeste em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, e os filhos iam para lá, e as mães ficavam aqui com o restante dos familiares, e o único meio de comunicação que existia era a carta pessoal. Então, as mães se comunicavam com esses filhos que estavam lá, através de uma carta pessoal. A mãe enviava as notícias daqui e ficava aguardando as respostas desses filhos ou desses parentes que estavam lá nessas regiões mais longínquas, ou seja, mais distantes, e recebiam depois a resposta da carta pessoal, tá certo? Então é muito importante salientar para vocês que era um meio de comunicação muito interessante e as famílias utilizavam mesmo esse meio de comunicação como única ferramenta para fazer este elo, trazer uma notícia. Porém, era um meio de comunicação demorado, né? Era um meio de comunicação um pouco demorado. E aí, com o avanço tecnológico, essa carta ela foi sendo substituída. Hoje você sabe que chegou aí o message, chegou aí o e-mail, chegou aí o Twitter, chegou aí o Facebook, chegou aí o WhatsApp, que nós podemos nos comunicar com uma pessoa que está lá no Japão por uma chamada de vídeo. Eu posso visualizar o rosto daquela pessoa e ele pode visualizar o meu rosto. Então, a carta pessoal, ela foi caindo em desuso justamente por conta disso. Mas
tem pessoas que ainda se utilizam disso. É muito importante, eu quero aqui salientar a vocês que nós fazemos todos os anos, já é o segundo ano que nossa escola desenvolve, aliás, não só nossa escola, mas o município de Triunfo, a qual nossa escola está inserida, desenvolve um projeto de cartas pessoais, que é um projeto de intercâmbio com outros municípios, que é chamado do litoral ao sertão. O sertão envia cartas para o litoral e o litoral envia cartas para o sertão. E nossa escola, 2 anos já participam deste projeto de intercâmbio. E é justamente através de uma carta pessoal. Então vocês, galerinha do 6º ano, é bom já vocês se conhecendo. Nós não sabemos se este ano possivelmente não haverá um projeto de intercâmbio diante de tudo que nós estamos vivenciando, mas em anos seguintes, subsequentes, se Deus quiser virar, você já vai saber como escrever uma carta pessoal, tá certo? Então vamos para a estrutura desta carta pessoal. Como é que eu começo, professor, escrevendo minha carta pessoal? Eu vou logo direto para o assunto que eu vou tratar, o que é que eu... Não. Toda carta pessoal ela tem uma estrutura. Você começa escrevendo a indicação do lugar onde você está. Eu, por exemplo, Jericó, Triunfo, Pernambuco, e a data do dia que você começa escrevendo aquela carta, certo? É a localização e a data. É o primeiro ponto da carta. Preste atenção aí, galerinha. Da localização e data. Onde você está, tá certo? Que nós chamamos a pessoa que escreve, na verdade a carta ela vai ter 2 personagens, que nós chamamos o remetente, que é quem escreve, e o destinatário, que é quem vai receber a carta, ok? Remetente, quem escreve, e destinatário, que é quem vai receber a carta, ok? Então, você escreve localização e data. Depois, nós partimos para uma saudação, né? Próxima, pula uma linha aí, organiza direitinho como você vai escrever sua carta e você vai para uma saudação. Essa saudação é chamada em língua portuguesa de um vocativo. O que é um vocativo, professor Marcos? Vocativo, na língua portuguesa, é um chamamento, é um apelo, é uma frase que você chama a atenção da pessoa que vai ler a sua carta, ou seja, aquele destinatário. Digamos que você está escrevendo a sua carta para mim. Aí você começa a sua carta. Querido professor, amado professor, professor Marcos. É uma frase que enaltece, é uma frase que chama a atenção. Essa frase é chamada de vocativo, certo? E na sequência você pula outra linha, ou seja, dá outra organizada na sua carta pessoal, e aí você entra realmente no contexto que você vai tratar o assunto da sua carta, certo? Digamos que você vai se comunicar com um ente querido seu, que há muito tempo você não se comunica com ele, e você quer saber notícias de como essa pessoa está. Então, primeiro você dá notícias suas, que é o remetente. Não esqueça, quem escreve remetente, para onde quem recebe o destinatário. Então pronto, você dá notícias suas num primeiro parágrafo. Normalmente uma carta no seu desenho, no seu corpo, na estrutura da carta, ela é desenvolvida com 3 parágrafos. O primeiro você diz como você está. A situação em que você está vivendo. Se está bem, se está passando por um momento difícil, você relata a sua situação pessoal, certo? No outro parágrafo, no segundo parágrafo, você vai querer saber agora notícias do seu destinatário. Se aquele destinatário está empregado, se aquele destinatário, como é que ele está vivendo, se aquele destinatário, a família daquele destinatário está bem, isso num segundo parágrafo. E num terceiro parágrafo, você conclui a sua carta, certo? No terceiro parágrafo, você conclui a sua carta. Que conclusão eu posso fazer, Marcos? Você faz uma conclusão colocando aí na sua carta pessoal algo que você possa saudar aquela pessoa, o remetente, ou seja, o destinatário, aliás, para quem você está mandando a sua carta.
tá certo? É importante frisar bem isso. E, por fim, você termina a sua carta colocando o seu nome, que é a pessoa que está escrevendo, que é o remetente, certo? Termina a carta escrevendo o seu nome, tá certo, galera? Então é importante vocês saberem disso. Então, nós vimos aí toda essa evolução da carta até chegar aos dias de hoje, ao e-mail, e também toda a estrutura, todo o corpo da carta, certo? Se vocês fossem enviar uma carta, vocês deveriam usar o sistema de correios, né? Toda carta ela é importante, ela só chega ao seu destinatário através dos correios, que é o órgão responsável por fazer esse transporte da carta. A carta é colocada dentro de um envelope. Esse envelope você pode comprar um envelope padrão que se vende nos próprios correios ou em alguns supermercados ou lojas do tipos. Só que lá nos correios, essa envelope ela tem que ser selada. O que é esse selo, Marcos? Esse selo é vamos dizer, uma autorização que permite com que essa carta chegue ao seu destinatário. Nessa carta, você coloca, nessa envelope, você coloca o seu nome como remetente, o seu endereço completo. Digamos que eu estou enviando uma carta, Marcos Antas Cordeiro, meu endereço, Sítio Merejo, Zona Rural, Distrito de Flores, Pernambuco. Aí colocaria o meu CEP, né? Colocaria o meu CEP, 56870/000. E para o meu remetente, digamos que eu estaria mandando para um irmão meu que mora em São Paulo. Aí eu teria que colocar o nome do meu irmão e o endereço completo do meu irmão, que seria o destinatário da minha carta, certo? É importante frisar bem isso. Lembrando que carta é diferente de um telegrama, de um bilhete. A carta ela é extensa, por isso que eu disse, não existe carta menor do que 3 parágrafos, tá certo? Vocês deverão ter cuidado com isso. Se eu for passar uma atividade para vocês de produção de uma carta, eu não vou aceitar que vocês me escrevam um bilhetezinho ou um telegrama. Telegrama é uma espécie de comunicação que as pessoas pagam nos correios por letras. Quanto mais letras, mais você paga. Aí as pessoas, para pagar menos, usam menos letras. Então a carta não tem nada a ver com isso. A carta você pode ficar à vontade. Eu disse aqui que o mínimo são 3 parágrafos. Mas, professor, eu posso escrever 2 folhas? Pode. Se você tem assunto suficiente na sua carta pessoal para você escrever 2 folhas, fique à vontade, certo? Depende do assunto a ser tratado, do que você quer tratar com essa pessoa. Por isso que se diz que é uma carta pessoal. Por quê? Porque você vai tratar assuntos pessoais entre você, que é o remetente, para com o seu destinatário. Tá certo, galera? Então, nós ficamos aqui. Daqui a pouquinho eu passo para vocês a nossa atividade da semana, ok?